Então, boa tarde. Espero que a prof esteja bem. Quem futuramente possa ver esse vídeo. Meu nome é Guilherme Augusto Mariani. Venho então apresentar o trabalho final da disciplina de análise e simulação e vou falar um pouco, antes de apresentar o código, sobre o processo que foi escolhido para fazer a simulação. Então, eu tenho um evaporador de três efeitos, onde possui três evaporadores em série. Então, eu tenho na corrente S, em vermelho, um vapor que entra no meu evaporador 1. Conforme entra vapor no meu evaporador 1, na saída ele vai ser um composto de realimentação para o evaporador 2 e, e a saída do evaporador 2 vai ser um composto de realimentação para o evaporador 3. Aqui, esse S que sai, conforme entra uma vazão de vapor no evaporador 1, vai sair uma vazão de líquido saturado. Assim subsequentemente para o evaporador 2 e para o evaporador 3. Conforme entra também uma vazão de líquido no evaporador 1, ela sai uma corrente que vai realimentar o evaporador 2 e a corrente do evaporador 2 vai realimentar o evaporador 3 e por fim vai ter a saída do evaporador 3 dessa corrente 3 também. Então, a princípio, o processo é isso e vamos lá para apresentar o código. Então, o código, primeiramente, eu fiz o CLC, o clear global e o close. Isso tudo para limpar o nosso programa. As variáveis que eu utilizei foram a vazão de alimentação, a concentração de alimentação na entrada, concentração de saída do terceiro evaporador, que é o XL3, o TSV, a temperatura do vapor saturado, o calor latente, dado por lambda, o CP, que é a nossa capacidade calorífica, esse CP, no caso, que vai ser utilizado é do vapor saturado, a entalpia do líquido de alimentação, o HLF, o HV2 saturado, que é a entalpia do vapor saturado no efeito 2, o HV1 saturado, que é a entalpia do vapor saturado no efeito 1, e o HV3 saturado também, que é a entalpia do vapor saturado no efeito 3. O nosso QV1 vai ser a vazão de vapor gerado no efeito 1, QV2 a vazão de vapor gerada no efeito 2 e QV3 vai ser a vazão de vapor gerada no efeito 3. O ΔT1 vai ser a diferença de temperatura no efeito 1, ΔT2 no efeito 2 e ΔT3 no efeito 3. Essas condições de ΔT1, ΔT2 e ΔT3 foram resolvidas manualmente por meio do método interativo, ou seja, esse método consiste em utilizar o somatório das vazões que eu tinha para poder aplicar valores para essa ΔT. Se esses valores não forem condizentes, eu tenho que rearranjar e refazer todo o cálculo a partir disso. Então, continuando, o HL2 vai ser a entalpia do líquido do efeito 2, o HL1 é a entalpia do líquido no efeito 1, HV1 é a entalpia do vapor no efeito 1, HV2 é a entalpia do vapor no efeito 2, e HL3 vai ser a entalpia do líquido no efeito 3. Além disso, no nosso processo, a gente tem uma elevação do ponto de ebulição. Logo, isso gera variáveis que vão ser das temperaturas que vão ser utilizadas para o nosso equacionamento. Então, a T1 da elevação do ponto de ebulição, vou denominar como EPE. A T1 EPE é 5, T2 EPE é 9 e a T3 EPE é 39. O nosso S é dado como vazão de vapor na saída do terceiro evaporador também. Então, aqui eu declarei as minhas funções e chamei a função, denominei evaporador e coloquei a sol para fazer a chamada para resolução. Então, a L3 foi gerada a partir do balanço de massa para o soluto. O somatório das vazões foi feito a partir de um balanço de massa para o volume de controle.
A corrente no efeito 1 foi feita a partir do balanço de massa, assim como a concentração do líquido no efeito 1, é, a corrente no efeito 2 e a concentração no efeito 2 também. A temperatura de saída do evaporador foi possível calcular por meio das resoluções das equações anteriores para o evaporador 1 e 2. As entalpias, então, eu tinha a entalpia de vapor saturado, então, por meio da formulinha do HV1 mais M mais CP, eu calculei a CP vezes EP. Para cada evaporador, eu calculei então a entalpia que vai realmente ser utilizada nos cálculos e para o processo. Então, seguindo, por fim, então foi calculado a vazão de saída em cada evaporador por meio de um balanço de energia. Aqui está o equacionamento, então, do que foi feito. Após o equacionamento, encerrei minha função, dei um chute inicial. O chute inicial foi dado dessa forma devido às ordens de grandeza. O que acontece? Eu tentei fazer o chute pelo once, porém não estava convergindo o meu programa. Então eu fui atrás de informações para ver o que podia ser feito e encontrei aí um vídeo no YouTube em que explicava passo a passo o que fazer conforme as ordens de grandeza para eu conseguir dar meu chute inicial onde o FSOV fosse capaz de entender e calcular. Então, após isso, chamei o meu FSolve para resolver o sistema de equações e declarei então meu evaporador, que é o nome da minha função, e declarei a solução underline zero que foi dado para o meu chute inicial. Após isso, então, gerei um DISP e falei para ele mostrar todas as soluções que foram equacionadas, conforme está aqui entre parênteses após a nomenclatura da minha função. Então vamos para o resultado. Então aqui, cada resultado das minhas funções, de tudo que eu encontrei. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até mais.